Boa tarde, boa noite, pessoal. Dando continuidade aos ectoparasitas, nós vamos agora ver esse grupinho aí de aracnídeos que são os carrapatos, tá bom? Pessoal, não confundam primeiramente carrapato com ácaro, embora sejam parentes próximos. Carrapato é uma coisa e ácaro é outra, tá? Hoje nós vamos ver apenas carrapatos. Como é a morfologia do carrapato? Os carrapatos adultos, tá? Como são aracnídeos, né? Eles vão ter a presença de 4 pares de pernas, ou seja, 8 pernas, duas pares de peças bucais, que aqui pode ser visto aqui uma parte num aqui, no outro não, vocês já vão saber porquê. E a ausência de antenas. Então, carrapato não tem antena, né? Então, como aracnídeo não tem antena, esse grupo de artrópodes aí, tá? Aqui nós estamos vendo a vista dorsal de um carrapato de corpo mole e um carrapato de corpo duro, tá? Que esse aqui é o corpo duro, ele tem esse escudo aqui de proteção. Além de que esse aparato bucal pode ser visto na visão dorsal, já no carrapato de corpo mole não pode ser visto, embora ele tenha, mas aqui ele não pode ser visto, tá? Então são ectoparasitas, né? Vocês já estão bem familiarizados com o que é um ectoparasita. O ciclo biológico dele vai apresentar então estágios morfológicos de ovos, larvas, ninfas e adultos, tá? Vamos descobrir quem que é larva e ninfa. Então, no estágio o ovo, antes de eclodir, depois que o eclode sai uma larva, que é o estágio juvenil. As ninfas são semelhantes a um adulto, é um mini adulto, tá? O seu ciclo biológico vai variar de algumas semanas até 2 anos. Porque, nossa, desse pergunta, nossa, professor, por que uma variação tão grande? É porque eles se habituam, eles se adaptam às condições climáticas. Então, se o ambiente está favorável, ele fecha o seu ciclo muito rápido. Tendo umidade, tendo alimento para ele finaliza com poucas semanas o seu ciclo, tá? Fechar o ciclo é o quê? É do ovo até um adulto cruzar, né? E gerar novos ovos. Esse é um ciclo, tá? Quando o ambiente não está favorável, por exemplo, não passa nenhum animal de sangue quente ali próximo dele, ou até de sangue frio, porque tem alguns carrapatos de lagartos e de anfíbios, tá? Se não tiver o alimento favorável, ele vai ficar, né, esperando e não vai fechar o seu desenvolvimento, não vai terminar o seu desenvolvimento, tá? E também vai depender da época da eclosão, né? Que quando ele sai do ovo, quando ele eclode. Os carrapatos também são capazes de transmitir diversos micro-organismos, tá? Quando a mãe bota o ovo, ela pode transmitir micro-organismos para os seus descendentes, para as suas progenie, tá? Ampliando assim a fonte de infecção de alguns agentes patógenos. Então, o recém-nascido larvinha de carrapato não precisa necessariamente ter contato com uma pessoa que está infectada com micro-organismo. Ele já nasce ele já recebe da mãe essa herança, né? Os ovos de carrapato se desenvolvem e eclodem no solo. Então, não é como a gente falou, diferentes piolhos, os carrapatos botam, né, depositam seus ovos no solo e é lá no solo que ele eclode. Depois disso, as suas larvas móveis emergem dos ovos e migram para locais em folhas ou gramíneas. Então, como que eles fazem? Eles ficam em um aglomerado, tá? Aqueles centenas, milhares de pequenas larvas
que algumas pessoas já tiveram um infeliz contato com elas, que chama miquim, né? Quem já teve miquim é um bem pequenininho assim, ele é quase invisível, ele é muito pequeno, que a larva do carrapato. Ela só tem 3 pares de pernas e ela fica aglomerada na extremidade de uma folha, né? Ou de algum capim ali, só esperando. Na hora que passa uma pessoa, um animal e bate ali, eles agarram e aí tá feito o estrago, tá? Essas larvas famintas, né, vão se fixar no primeiro hospedeiro viável que passar pelo local. Uma vez no hospedeiro, as larvas vão se alimentar por hematofagia, que se alimentam de sangue por alguns dias e depois caem do hospedeiro, deixam o hospedeiro e retornam para o solo. E lá ela realiza uma muda, tá? E vai se tornar uma ninfa. Então já foi o ovo que eclodiu no solo, passou pela larva. Essa larva hematófaga se alimentou de sangue e agora chegou na terceira fase, que é a ninfa, tá? Para que eles fazem muda? Para crescer. Então, como os artrópodes, todos os artrópodes fazem muda porque o seu esqueleto é pro lado de fora. Então, para ele poder crescer, ele troca o esqueleto. Ele como sai isso de uma roupinha que está pequena para ele. Ele sai da casca. Por baixo tem uma outra já desenvolvida um novo exoesqueleto mole que endurece em poucos minutos e aí ele consegue crescer, tá? Já foi a primeira muda, tá? Então, da mesma forma que essas ninfas, mesma forma que os adultos, as ninfas têm outras pernas e migram para um local de passagem de hospedeiros potenciais. Mesma forma que a larva ficou lá esperando, agora a ninfa fica lá esperando. A hora que chegar um hospedeiro que passa por ali para ela se agarrar nele, tá? Após a fixação do segundo hospedeiro, as ninfas repetem o mesmo processo de alimentação e vai se desprender e descer para o solo. Então, o carrapato ele fica agarrado, ele fica preso no hospedeiro só até ele se alimentar. Alimentou-se, solta e vai para o solo. Seja para fazer a primeira muda, seja para fazer a segunda muda, ou seja para desovar, tá? Então retornou para o solo, agora a segunda muda, né? A ninfa sofre a muda e transforma agora no carrapato adulto. Então os 4: ovo, larva, ninfa, agora adulto, tá? E é interessante ressaltar, tá, que o carrapato realiza hematofagia fazendo um corte na epiderme. Então aquele aparelho bucal dele é como se fosse um estilete ali. Ele faz um cortezinho ali, né? Introduz e ele utiliza uma estrutura dentada, tá? Próxima à boca, que denomina hipostômio, para cortar. E ali ele fica preso. O sangue obtido nesse processo não vai coagular, porque animais hematófagos, pode ser morcego, pode ser sanguessuga, pode ser carrapato, piolho. Todos esses animais hematófagos têm na sua saliva um anticoagulante, tá? Então, devido à presença desse anticoagulante nas suas glândulas salivares, esse sangue não coagula. À medida que o carrapato se alimenta, seu corpo se expande. Vocês já viram mais ou menos como fica um corpo de um carrapato que se alimentou, né? A gente costuma falar que ele parece uma uva, né? Um carrapato pequeno assim, ele cresce um tamanho que fica gigantesco. Ele aumenta em várias vezes o seu tamanho. Então vai se expandir. Então após, né, essa última daí ele fez então a última muda, né? Você voltou a se alimentar e depois ele vai, após a cópula, os ovos são depositados no solo e o ciclo se repete. Então novamente, depois de se alimentar de novo, a fêmea desce para o solo e se alimenta lá e deposita os ovos. Então tá aqui, ó, tá? A fêmea cheia de ovos, houve um cruzamento com o macho, depositou os ovos no solo
Esses ovos dão origem a larvas que sobem, tá, nas folhas ou nas gramíneas para encontrar hospedeiros. Você vê que eles têm 3 pares de pernas. Essas larvas, depois de alimentadas, caem ao solo novamente, sofrem uma muda chamada, a primeira muda, se tornam ninfas. Essas ninfas voltam a se alimentar. Terminou a hematofagia, ela desce para o solo novamente para sofrer mais uma muda e se tornar adulto. Tá? Esses ectoparasitas, eles são encontrados no mundo todo, tá? E além de alguns parasitas, os carrapatos duros são responsáveis pela transmissão de bactérias. Então, além de transmitir em alguns casos outros parasitas como nematóides e como eumintos no geral, eles também podem transmitir bactérias, vírus e riquetes, que é um tipo de bactéria. No Brasil, tá, vamos focar no nosso país aqui. Os principais gêneros de carrapato duro são do Amblyomma, Rhipicephalus, Anocentor, Bophilis e Ixodes, desculpa. E os carrapatos moles são Argas, Ornithodoros e Otóbios. Tá? Isso vocês não tem que decorar, é mais para informação, para saber que tipo de gênero que a gente tem aqui. A importância das doenças humanas transmitidas por esses aracnídeos no território brasileiro ainda é bem desconhecida. Então não tem estudos que definam como é o comportamento, como é o processo, tá? Como é a importância, como funciona todo esse procedimento é o processo, né, do carrapato levar uma bactéria, um vírus, qual leva qual para a pessoa e infectar a pessoa, tá? Então, a doença mais conhecida aqui é a que vocês já devem ter ouvido falar, chamada de febre maculosa, tá? Que é causada, na verdade, por uma bactéria chamada Rickettsia rickettsii e transmitida por mais de uma espécie de Amblyomma, tá? Então, Amblyomma é um tipo de carrapato duro, que é o carrapato estrela, tá? E foi a única comprovada até o momento. Então, vem das capivaras. Então, funciona da seguinte forma: o carrapato estrela pica a capivara que tem a Rickettsia no seu organismo, né? Depois ele pica a pessoa e assim é transmitido a febre maculosa. Quais são os sinais clínicos para pacientes infestados de carrapato? Tá? Geralmente exibem reações cutâneas no local da picada, é bem visível, incluindo a infiltração inflamatória, então tem inflamação, tem inchaço, edema, hiperemia e até hemorragia. Tá? As reações teciduais graves e infecções secundárias podem ocorrer quando a peça bucal do carrapato permanece na pele após a remoção do ar. Pessoal, eu já tenho experiência com isso por andar, né, por ter muita vivência no mato, né, em regiões de fazenda, de floresta, e já teve uma vez que eu retirei um carrapato e a peça bucal dele ficou lá dentro. A infecção não foi tão grande, mas o tempo que levou para aquele ferimento cicatrizar demorou muito tempo, e aquilo coçou por muitos meses, e era incrível. Quando eu olhava assim, eu via que ainda estava coçando depois de tantos meses tendo retirado o carrapato. Por isso tem uma forma correta de se retirar, tá? Algumas pessoas vão ter a vivência disso, né, no seu trabalho aí, e é bom saber como é a forma correta de se retirar um carrapato. Então, existe
tá? A paralisia por picada de carrapato pode ocorrer quando as secreções salivares de determinadas espécies de carrapatos, como o gênero Dermacentor, são introduzidos no hospedeiro. Então, se a pessoa é picada por esse carrapato, ela sofre um tipo de paralisia, tá? Eu já vi um caso de uma menina que ficou à beira da morte no hospital e não descobriam por que era, ela estava com carrapato. E essas toxinas liberadas por carrapato vão levar como resultado uma toxemia, que é umas toxinas no sangue. E se o carrapato não for removido, pode até causar a morte. Veja bem. Então, esses tipos de carrapatos que liberam essas secreções salivares nessas toxinas, primeiramente causa paralisia na pessoa, depois, se não for retirado, vai causar uma toxemia e, por último, leva à morte. E no caso dessa menina, depois de alguns dias no hospital, conseguiu descobrir que no meio do cabelo dela tinha um carrapato desse tipo aí. E ela iria morrer se não fosse descoberto. Tá? Então é importante, né, ter a informação, saber desses sinais clínicos, né, para às vezes uma coisa que algum sintoma que o paciente está tendo são feitos exames e um simples carrapato que estava levando a pessoa à morte. Como é o tratamento? Então, é recomendado para infestação de carrapato remoção do parasita, né? Isso pode ser feito fazendo o quê? Pingando gotas de éter ou clorofórmio ali na região onde o carrapato está preso, bem sobre a parte anterior dele ali, e depois com uma pinça, tá? Pinçar o aparelho bucal dele e retirar verticalmente, tá? Evitar de tirar em outro sentido, porque pode quebrar ali e ficar dentro, tá? Então retira-se pela região anterior ali com o auxílio de uma pinça. É importante remover o carrapato inteiro, pois partes da peça bucal que ficarem na pele pode ser fonte de severas reações tecidual, tá? E até infecções secundárias. Então, se ficar ali a peça bucal, pode ficar aberto e levar a infecções secundárias. Prevenção e controle, para finalizar. Então, como é muito difícil a erradicação completa desse parasita, no entanto, existem algumas medidas que podem ser tomadas para prevenir a infestação. Então, evitar entrar em áreas onde estão onde há infestação de carrapato, mas se for necessário usar roupas repelentes. Vacinas foram desenvolvidas para auxiliar na proteção individual contra as rickettsioses, que é as doenças transmitidas por riquezas fatais transmitidas por carrapatos. Como a transmissão desses agentes a partir da picada do carrapato pode ocorrer em qualquer momento, esses parasitas devem ser cuidadosamente removidos o mais rápido possível para evitar a transmissão da doença. Então, retirar o mais rápido. Aí, pessoal, algumas pessoas que têm o hábito de viver em fazenda e sítio, tem um pó, tá, chamado bofo, que é um pozinho que é jogado no solo, né, para matar os carrapatos que estão no solo, até mesmo sobre os animais ali. Só que para a pessoa é extremamente contraindicado. Teve um caso de uma colega que ela foi hospitalizada porque ela jogou esse pó na perneira, e aí conforme ela foi andando, assim, foi subindo a poeira até que ela inalou. Isso é extremamente tóxico, esse tal de bofo, tá? Ele é indicado para carrapato, mas é indicado principalmente para jogar no solo. Enfim, ela se recuperou e depois disso ninguém nunca mais do grupo, da equipe, usou bofo. Mas precisou alguém chegar
até um caso clínico grave. Eu já testei e funciona bem tomar vitamina B12 para quem tem a necessidade de ficar indo para locais que tem carrapato, principalmente na época seca, que é quando eles estão mais presentes. Tomar vitamina B12 e fazer uma mistura de loção para piolho com algum creme e passar em regiões que são possíveis pontos de entrada, como aqui a manga, né? A ponta da manga, aqui no pulso, a parte da gola aqui, que é onde eles costumam entrar, e também aqui onde tiver contato com onde eles poderiam entrar pela perna ali, tá? Isso daí foi bem efetivo pelos testes que eu fiz, tá? Pessoal, eu agradeço, a participação de vocês, a paciência. Espero que vocês continuem assistindo às aulas e participando das videoconferências, tá? Tenham um bom dia, uma boa noite e bons estudos. Obrigado.